Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de História, tá? Então vamos lá. História, terceira série, capítulo 3, aula 3. Só lembrando que na aula anterior, né, dentro do tema O Mundo nos séculos 17 e 18, nós trabalhamos com os fatos ocorridos na Inglaterra. Na outra aula, né, nós trabalhamos com os fatos ocorridos na França. Então, na aula 1 foi os fatos ocorridos na França, aula 2, fatos ocorridos na Inglaterra e agora aula 3, fatos ocorridos nos Estados Unidos. Lembrando, né, que os Estados Unidos, dentro dessa temporalidade, foi um país que estava sendo colonizado, né? E depois ele passou por um processo de independência. Então vamos analisar. A partir do século XVII teve início a colonização inglesa da América do Norte, tá? De que maneira os Estados Unidos foi colonizado? Bom, primeiramente vamos entender, né, conhecer os fatores que levaram os europeus para a América. Vamos lá. Disputa entre católicos e protestantes na Inglaterra, né? Sempre ocorreram muitos conflitos entre católicos e protestantes na Europa, tá, pessoal? Com muitas divergências, muita violência. Então, as pessoas querendo professar a sua fé, no caso o protestantismo, né, em paz, viram na América a possibilidade de uma vida melhor, tá? De poder praticar a sua fé de maneira tranquila, né? Sem conflito, sem guerra, sem briga. Ok. Desemprego, crise econômica. Foram todos esses fatores que contribuíram para uma imigração em massa para a América, tá? Portanto, foi uma colonização de povoamento, tá? Diferentemente da América Espanhola, né? Da América Portuguesa, que foi uma colonização de exploração, tá? 1607 foi fundada a primeira colônia, a Virgínia, tá? A primeira colônia inglesa na América do Norte. Até o século XVIII foram fundadas 13 colônias, independentes, né? Mas subordinadas e sujeitas à Inglaterra. Bom, a questão dos indígenas, né, faz parte do contexto histórico, tá? Os ingleses, né, os imigrantes, não queriam saber de se misturar com os indígenas. Então, simplesmente, eles dizimaram os indígenas, né? Mataram muitos, milhares, milhões, né? Dizimaram com a população indígena, ok? Bom, visto que eles já estavam alojados, plantando, trabalhando, professando a sua fé, né? Tirou os índios do caminho. Qual era o próximo passo? Processo de independência, né? Então vamos lá. Guerra pela Independência teve início em 19 de abril de 1775, tá? Em maio de 1775 foi realizado, né, o segundo Congresso da Filadélfia, que convocou os cidadãos a pegarem armas e nomeou George Washington comandante das tropas coloniais. O primeiro Congresso da Filadélfia, pessoal, foi em 1774, mas foi assim, só um pedido para as autoridades inglesas, né, fazerem certas concessões, só que esses pedidos não foram atendidos. Então, o segundo Congresso ele foi mais efetivo, né? Ele já partiu para a questão da independência, ok? Bom, convocou os cidadãos a pegarem armas, né? E nomeou George Washington comandante das tropas coloniais, como eu acabei de falar. No dia 4 de julho de 1776, né, tornou-se pública a Declaração das 13 Colônias, definida como 13 Estados Unidos da América. Bom, só lembrando que em 1787, no dia 17 de setembro, foi proclamada a Constituição dos Estados Unidos, né? Inspirada nos ideais iluministas.
Bom, a guerra pela independência entre Estados Unidos e Inglaterra, ela foi de 1775 a 1781. A Inglaterra só reconheceu a independência dos Estados Unidos em 1783, tá? Essa foi uma guerra sangrenta, né? Milhares de vidas foram dizimadas, né? Mas os americanos, como até hoje, eles são muito patriotas, eles lutaram até o fim. Bom, a Constituição americana, ela ressaltou vários direitos dos cidadãos. Porém, a questão da escravidão, a escravidão foi mantida, né? Porque a Constituição, ela foi feita por uma elite, né? Que queria o poder político e a independência dos Estados Unidos. Ninguém estava interessado em acabar com a escravidão, até porque a escravidão fazia parte da economia do país, tá, pessoal? Então, que isso fique bem claro, ok? E aí, o que eu peço a vocês enquanto atividade devolutiva de hoje, tá? Peço a vocês que façam uma pesquisa e escrevam sobre a Constituição dos Estados Unidos, tá, pessoal? Isso é super importante para fixar a matéria, tá? Lembrando que a aula de hoje nós falamos sobre o processo, né, de colonização, tá? E de independência dos Estados Unidos. Nós falamos por tópicos, tá? A aula eu procurei facilitar ao máximo possível o assunto, eu fiz um recorte, né, temporal, porque isso facilita muito o aprendizado. Bom, questão dos exercícios. Peço a vocês que, por gentileza, façam os exercícios diversos, número 6, página 21 e 22. Questões 7, 8 e 10, tá? Com relação à atividade devolutiva, continuo enfatizando, né, que vocês façam com letra legível, caneta azul ou preta, numa folhinha de caderno, tá? Quem quiser digitar, pode digitar, tá, pessoal? Mas é importante que vocês exercitem a questão da escrita, tá? Porque a gente aprende não só estudando, não só lendo, mas a gente aprende também escrevendo. Tá bom, pessoal? Letra legível, por favor, tá? E é o seguinte, qualquer dúvida eu estarei à disposição, né? Tentarei responder o mais rápido possível, tá? E vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, se protejam, né? É uma questão de tempo para a gente se reunir, para a gente voltar para a sala de aula, né? É uma questão agora de tabela de vacinação, né? Isso é muito bom. E se Deus quiser, a gente vai estar juntinhos, né? No próximo semestre, se Deus quiser, o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.